seria o verdadeiro cerco a Bolsonaro. Eu digo verdadeiro cerco a Bolsonaro é o seguinte: quantas vezes nós não lemos? Aumentou o cerco a Bolsonaro. O cerco, no sentido aí, era uma metáfora, quer dizer, a situação está ficando feia para o Bolsonaro. É a mesma coisa que você dizer, fulano é um leão. Isso é uma metáfora. Quer dizer, você compara o cara com o leão, quer dizer, é um sujeito forte, corajoso, não sei o quê, disposto para ir para o combate. Então, era como se usava a expressão cerco a Bolsonaro. A situação estava ficando feia para ele, cada vez mais apertando a situação dele. Agora não é uma metáfora, não, é o cerco mesmo, cerco. Com a decisão tomada a pedido da Procuradoria-Geral da República, que recomendou, tomada pelo Alexandre de Moraes, de atender a um pedido da Polícia Federal de vigiar 24 horas por dia Bolsonaro. Agora é Vai sério. que ele resolve fugir. Ele Né? vive num condomínio que daqui a pouco a gente vai mostrar onde é e tudo. Tem arte para isso também. A nossa Alice hoje tá craque nessa coisa das artes. É, o Bolsonaro vive aqui, ó, nesse condomínio. Condomínio onde mora Bolsonaro. Isso aqui é Jardim Brasília, Botânico. é Distrito Federal, tem o Jardim Botânico, Embaixada dos Estados Unidos. Ele está a 10 minutos de carro da Embaixada dos Estados Unidos. Praça dos Três Poderes, Asa Norte. Aí, muito bem, aqui, olhando de novo para o Jardim Botânico em vermelho, daqui vai sair, vai ter uma estrada que sai, que vai em direção ao condomínio onde o senhor Jair Bolsonaro, por conta do PL, Partido Liberal, que é quem paga as despesas dele desde que ele deixou de Tome de ser despesa. presidente, não é? É uma vida fantástica, porque ele tem Porra. as aposentadorias de presidente, de deputado, disso, daquilo outro. Tem uma fortuna amealhada durante 7 mandatos de deputado federal e também durante a primeira presidência, porque você tem tudo pago como presidente da República, então você precisa gastar o salário que você recebe. Muito bem. Ele mora num condomínio. Mostra o condomínio agora, Alice. Ó, condomínio solar de Brasília. É conhecido esse condomínio e eu tenho até amigos que moram nesse condomínio pelas suas casas de alto padrão. Eu disse 10 minutos, mas não é. Ele está. Ah, não, tá certo. 12 Esse minutos. condomínio fica a cerca de 20 minutos do Congresso e a E 12 12 minutos da Embaixada dos Estados Unidos. Não são 10 minutos, como eu disse antes. A 12 minutos da Embaixada dos Estados Unidos. Quer dizer, no desespero, se seu se seu Jair Bolsonaro resolvesse pedir asilo na Embaixada dos Estados Unidos, era só sair dali rapidinho, com tornozeleira e tudo, não tinha problema nenhum. E ele chegaria antes que se soubesse que ele saiu de casa. Agora com a Polícia Federal, não. Aí está diferente. Agora, com o cerco se apertando em torno dele, fica mais difícil. Não fica impossível ele fugir, mas fica mais difícil. Porque A, a, agora, a, desde. a, Hein? a polícia tá lá, se a gente tiver essas imagens, já tem no Não, a gente Twitter. não tem. Não, parece ter uma imagem de um policial lá, mas é porque eles estão disfarçados. Eles não. Às vezes você também não me deixa, é um mau costume que Corrigindo. nós temos. Eu ia dizendo que ele tá, tem policial na porta de entrada do condomínio e tem policiais no entorno da casa, em torno da casa. Não existe só em torno da Casa Branca, como eu leio em muitas matérias, existe em torno também da casa do Bolsonaro. E eles estão, não estão com
vestidos como policiais. Não, tudo disfarçado ali, como se não tivessem interessados em nada, entendeu? Mas estão, e estão atentos a tudo agora. E continuam, mesmo estando ali cercando-se o Bolsonaro, eles estão preocupados com o risco que existe de todo jeito de Bolsonaro poder, sem ninguém ver direito, aí eu não sei como é que seria isso, entrar num outro carro, não o carro dele, entrar num outro carro e sair dentro do bagageiro do carro. Entendeu? Então, eu não sei se os carros que estão entrando e saindo do condomínio estão sendo revistados. Se não estão sendo, deveriam ser. Pelo menos os que saíssem do condomínio. Olha aí, tá vendo? Ó, dois policiais aí, ó. Tudo disfarçado, é daqueles policiais. Antigamente, na época da ditadura militar, a gente reconhecia também os caras sem roupa, que ficar ou sem roupa, sem distintivo, sem farda, que ficavam nos vigiando, nos espionando. Tá aí, ele está ali, os dois parados, entendeu? Aparentemente não tem nada a ver, né? Sem fazer nada, mas não. Estão ali na porta do seu Jair Bolsonaro, deve ter nos fundos, do lado, etc e tal. Mas isso não garante necessariamente, isso dificulta qualquer tentativa de fuga, mas não garante necessariamente que ele não possa fugir. Um dos Porque não basta medos a tornozeleira eletrônica, não é dá que ele se tempo de chegar. fantasia. Ele sai e quando o pessoal chegar, ele já está na Embaixada dos Estados Unidos ou de qualquer outra. Agora, tudo isso porque é uma marcação com Bolsonaro, é uma implicância com Bolsonaro. E claro, implicância do grande carrasco, não é assim que eles chamam, que é o Alexandre de Moraes? Não, Chama. porque Bolsonaro já se meteu na embaixada da Hungria logo que apreenderam o passaporte dele. Foi no carnaval do ano passado, passou 2 dias lá, exilado, escondido, foragido na embaixada da Hungria. E uma vez que uma pessoa que se diz perseguida chega numa embaixada, a embaixada não manda ela sair. Como também a embaixada não permite que autoridades policiais daquele país onde ela se encontra entrem na embaixada para pegar alguém que entrou na embaixada. Algum suposto perseguido ou que se diz perseguido. Então ele passou lá já 2 dias. Depois se encontrou no celular dele uma minuta de um pedido de asilo à Argentina, que ele deletou, mas só que a Polícia Federal conseguiu recuperar aquela minuta. Então ninguém está fechando o cerco a Bolsonaro sem mais nem menos, sem nenhuma razão para isso. Não! O cerco está fechado porque ele já deu razões de sobra para que se tema a eventual fuga dele. A eventual fuga dele. É por isso que o cerco está fechado. E aí vem Dona Michele e diz: Isso é uma humilhação. Isso é uma humilhação. O que está acontecendo é uma humilhação. Como uma humilhação? O cara é investigado. O cara é indiciado pela Polícia Federal. O cara é processado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem antecedentes de quem pensou em fugir, planejou a própria fuga. E aí é uma humilhação. Ele está sendo vigiado agora mais de perto. Não é? Ou se faz justiça, não se faz. E se o cara quer desobedecer a uma ordem da justiça, ele tem que ser vigiado. Isso acontece. Isso é normal. Mas vem Dona Michele com o chororô de que é uma humilhação. O pessoal do Bolsonaro está torcendo e diz que tem razões para acreditar que o Bolsonaro vai pegar uma pena mais leve, essa coisa de pena mais acima de 40 anos, pena máxima, 42 anos, 43 não, talvez uns 30. Esse Porra. pessoal se diz até satisfeito. Olha, se for 30 é razoável. É suportável. Não é, rapaz. E outra esperança desse pessoal do Bolsonaro e dele, certamente, é de que, opa, foi condenado, foi. Mesmo a pena máxima, foi. Tá legal. Mas eles vão deixar eu cumprir essa pena na minha casa.
Mas o Igor Gadelha hoje deu no Metrópolis que o plano do Alexandre de Moraes é mandá-lo para Papuda. Nem prisão especial de unidade militar, muito menos domiciliar. Quem diz isso foi hoje o Igor Gadelha, numa reportagem que saiu horas atrás aqui no Metrópolis. Diz ele que fontes graduadas do judiciário próximas a Moraes garantem que ele, inicialmente, pelo menos, ordenará que Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda. Celinha só para ele, mas na Papuda. Segundo essas fontes, a sala que chegou a ser preparada pela PF em Brasília. Se eles prepararam uma aqui em Brasília que não seria na Papuda, mas essa era só para caso de prisão preventiva, né? Se fosse em regime fechado, a prisão preventiva, antes do julgamento, antes da condenação. Mas condenado é papuda, diz o Igor Gadelha hoje. Então, pode ser que pelo menos inicialmente, Bolsonaro pare sim na papuda. Papuda A não está mais tão Papuda é onde distante está o assim. Marcola, né? Que é o chefe do Pô, PCC, ou eu estou Marcola enganado? veio para cá? Não, tá aí eu li uma reportagem do Globo essa semana que, aliás, foi mostrar o que era Papuda, não sei o quê. É o presídio de maior segurança que existe nesse país. Ele foi É a transferido. Papuda. Ele já havia É, ficado na Papuda, né? Aí depois foi para Porto eu Velho. acho que, eu acho que é o Marcola que está na Está de volta. Papuda. Em 2023 ele foi para Papuda, mas eu não sei se ele ainda está lá. Ele depois foi para Mas Porto Velho, se eu não me engano. a É Alice outra pode dar uma prisão federal. olhada nisso e nos avisar a respeito. Mas, enfim, é onde estão perigosos os bandidos. Ele pode realmente ser condenado e passar o primeiro. É na Papuda que está o Marcola, a Alice me disse. Desde 5 de junho de 2025. Junho agora? 2025? Ele foi condenado a 300 anos de prisão. Ah, é que ele troca. É, de vez em quando eles removem, botam no outro presídio. Mas enfim, o Isso seu vai para Marcola Porto tá lá. Velho também. Tá aí uma boa companhia. O seu Marcola tá lá, na Papuda. Para onde, segundo o nosso colunista Igor Gadelha, poderá ir, ou pelo menos na fase inicial de cumprimento de pena, poderá ir o senhor Jair Messias Bolsonaro. Se for, eu acho razoável que depois de um tempo, até atendendo a pedido da própria defesa do Bolsonaro, que vai alegar que, olha, é um homem doente, vive com crise de soluços, já foi operado 7 vezes, Ó, mas sobre internado isso, diz há o mais de Gadelha, uma dezena, hein? ó, entre aspas, é claro, sobre a saúde debilitada de Jair Bolsonaro, que eu não sei se está tão debilitada assim, se a gente relembrar que o Hugo, eu não Valdemar sei da por que Costa você Neto. tem mais vontade com o Bolsonaro. Eu não, Valdemar que tem, Valdemar da Costa Neto disse ontem que se Bolsonaro não estivesse preso, ele estaria com saúde em dia para fazer uma campanha de Peraí, reeleição. é Assim, o vídeo do Valdemar dizendo isso? a Dizendo gente- isso? Bota aí o vídeo do Valdemar, ele dizendo isso, é ele Alice? disse isso, a culpa é dele. Bota Muito, aí o muito vídeo. abatido. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Ah, sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Ué, mas, Esse mas deu em tempo caso, do se em caso de estado estar moral mal, dele é como que por ele causa encarar disso. uma campanha? Hã? Ah, Esse acabou, Valdemar Costa Neto, para acabou. quem não sabe, esse Valdemar Costa Neto, para quem não sabe, é o presidente do PL. É ele que paga todas as despesas do Mais de Bolsonaro, 200 mil da somando Bolsonaro e Michele. Michele, aluguel de casa, mansão, o diabo, viagem, jatinho, o diabo. Mas o Valdemar Costa Neto, que sempre foi um cara até cuidadoso com o que dizia, rapaz, de um tempo para cá, ele está começando a dizer tanta coisa que ele deve se arrepender depois de ter dito, porque dizer que, olha, a situação dele realmente é delicada, etc. Tal, mas se ele for absolvido, olha, ele fica bom. Porra, isso depõe contra Bolsonaro, fica parecendo que Bolsonaro Muito. tá fingindo, né? Tá fingindo Tá. tudo isso. Olha, Ricardo, O Valdemar diz isso e se desdiz em seguida, se olha, desmente em e sobre a seguida. saúde do Bolsonaro ser usada para conseguir uma prisão domiciliar, aí
mesma reportagem do Igor Gadelha, a fonte dele, que é muito ligada ao Moraes, falou assim, entre aspas, só um milagre ou uma crise grave de saúde tiram Bolsonaro da papuda após o julgamento definitivo, disse a coluna. Um ministro, não foi nem uma fonte qualquer, foi um ministro com acesso direto ao Moraes, que falou isso pro Gadelha. Só um milagre ou uma crise grave de saúde tiram Bolsonaro da papuda após o julgamento definitivo. Pois É, é, eu acho que não vai tirar, não. Aí o Marcola diz, vem cá, mas por que que é só comigo? Por que que Claro. é só comigo? Eu posso ser criminoso de um jeito. Agora, o seu Bolsonaro foi criminoso de outro. E no caso do Bolsonaro, o crime dele foi de tentar derrubar a democracia no Brasil, dar um golpe de Estado, derrubar a democracia no Brasil. No plano de, no plano, na minuta do golpe, ou numa das minutas desse golpe, que o Bolsonaro nega até hoje que tenha pensado um dia em dar, estava lá até aquele plano punhal verde e amarelo, que previa a morte do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Quer dizer, o Esse plano foi, assassinato dessas autoridades, hein? o plano foi encontrado em um HD de um computador do Mário Fernandes, General Mário Fernandes, estava lá no Sim. HD dele. Só que aí, na hora de se explicar, o general falou: não, isso era coisa minha, foi um pensamento digitalizado, não passei adiante. Muito estranho. O Bolsonaro Não, mas tem ba- provas, Guga, que os policiais, que os militares, monitoraram aliás, e porque eram cumpriram já, o plano. monitoraram Alexandre, e não sei o quê, e num certo dia saíram para tentar prendê-lo, mas naquele dia não encontraram o Alexandre. O Claro. Lula estava em São Paulo, quando eles pensavam que estavam aqui, também não encontraram o Alckmin, enfim, essas trapalhadas que são muito comuns em Mário tentativas de Fernandes, que golpe. trabalhava numa sala ao lado do Bolsonaro no Palácio, do É, Planalto, ele e era que muito próximo do Bolsonaro, tão próximo imprimiu lá, que não. ele passou para o Bolsonaro a defesa dele sobre esse processo, sobre o punhal verde e amarelo, sobre o golpe de Estado. Ele passou a defesa dele, ele deu acesso à defesa dele ao Bolsonaro, que nem poderia, já que são dois investigados. Antes dele protocolar lá no Supremo, ele passou, ele entregou para o crivo de Jair Bolsonaro a defesa dele, o que também é muito suspeito. Pois é. Aí, bom, eu acho que a Papuda seria um bom endereço para Bolsonaro, a partir do momento em que ele for condenado. Agora, também ainda discutindo essa questão de domiciliar ou não, o Supremo também é bom se lembrar disso, que o Supremo só este ano permitiu, pelo menos, que três criminosos cumprisse a prisão em regime domiciliar sob a alegação do problema de saúde deles. Um desses criminosos, porque é criminoso, cara, cometeu um crime é criminoso. Não é má vontade minha chamá-lo de criminoso. Um desses criminosos, o ex-presidente Fernando Collor, aquele que foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura. Depois da ditadura. O Collor foi condenado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal. E quando se esgotaram todos os recursos, ele alegou problemas de saúde, pediu para cumprir a pena em casa e está cumprindo em casa, no seu magnífico apartamento lá em Maceió, com vistas para o mar e tudo. E não pense que prisão domiciliar, ela pode, seguramente, ela é mais confortável, menos Porra, desagradável do que uma prisão muito comum. menos. Olha aí, no tempo que o Collor usava umas camisetas, a gente fica vendo essas coisas aí de boné, camiseta, não sei o quê. O Collor, em 89, aliás, quando se elegeu presidente, em 89, todo domingo o Collor saía com uma camiseta onde tinha alguma coisa escrita. Foi ele que lançou essa moda, entendeu? E a agência de propaganda que fazia a propaganda dele, cuidava da publicidade dele, tinha que toda semana arranjar
um slogan, uma coisa para aplicar na camiseta, era uma confusão danada. E aí ele saía para passear, para andar, mostrar que estava em ótima forma, era um jovem presidente, disposto, corajoso e tudo. Pois é. E aí a imprensa tinha que cobrir todo domingo a caminhada do Collor com a camiseta e tentar Ó, adivinhar com antecedência qual seria a mensagem dessa vez. Quer dizer, você fica vendo aí os bonés hoje, não sei o que, tudo é coisa velha, não tudo tem nenhuma reciclado. novidade. Olha, Mas tá voltando, acabando. O Collor está cumprindo prisão domiciliar na casa dele, no apartamento dele. Agora, imagina se é legal você estar em casa, proibido de sair de casa por anos a fio. Não é legal. Pode ser menos ruim do que a papuda, mas não é uma coisa legal. O Supremo também liberou para cumprir prisão domiciliar em casa aquele Brazão, que é um dos acusados por ter encomendado a morte da Marielle Franco, não é? E Sim, tem um sim. outro também que alegando impunidade, problema de saúde, eu não me lembro agora o nome deste outro, também foi liberado pelo Supremo por razões de saúde, para cumprir prisão domiciliar. Eu não me espantaria que isso também não acontecesse com o Bolsonaro. Pode não acontecer de imediato, mas não é. Ele Olha, seria só, capaz de, né, bota na papuda, aí ele começa a ter crises ainda piores e tudo. Aí como é que só você avisar que justifica que a os gente está outros na vão reta para. final e o Manuel Júnior perguntou o que que pode acontecer com essa PEC, se ela pode beneficiar o Bolsonaro, essa agora da impunidade. Ah, diretamente, só com o que está sendo discutido hoje, ela não vai beneficiar o Bolsonaro. O que ela vai fazer é que os deputados, senadores, possam pressionar ainda mais a justiça, esvaziar ainda mais o STF, quem sabe chegar numa anistia. Aí sim, o que beneficiaria diretamente o Jair Bolsonaro. É um primeiro passo para uma anistia. Seria mais ou menos Já isso. que chegamos ao fim, Alice, tem surpresa aí para hoje?